A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, concedei-nos, vos pedimos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, iniciamos o nosso programa Mensagem Pastoral. Queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as comunidades e famílias ribeirinhas, as famílias e comunidades das cidades que nos acompanham no programa dominical Mensagem Pastoral. Celebramos hoje o 12º domingo do tempo comum. Estamos acompanhando o Evangelho de Lucas, hoje Lucas 9, 18 a 24. Certo dia Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois disso, Jesus disse a todos: se alguém me quiser seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você está ouvindo A Mensagem Pastoral. Queridas irmãs, queridos irmãos, a liturgia do domingo de hoje nos coloca no centro da nossa reflexão a figura de Jesus. Quem é Ele e qual o impacto da sua proposta, do seu anúncio a cada um de nós? A palavra de Deus que nos é proposta nos impele a descobrir a Jesus, o Messias de Deus, que realiza a libertação dos homens através do amor e do dom da vida, e convida a cada um de nós, seus seguidores, a nos identificarmos com Cristo, isto é, a tomar a cruz, a fazer da própria vida um dom generoso aos irmãos e irmãs. O Evangelho nos confronta com a pergunta de Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Paralelamente, apresenta o caminho messiânico de Jesus, não como um caminho de glória, de triunfos humanos, mas como um caminho do amor, o da cruz. Conhecer a Jesus é, portanto, aderir a Ele e segui-lo nesse caminho de entrega, de doação, de um amor total. São Lucas nos mostra Jesus a rezar. A oração é o lugar do reencontro de Jesus com o Pai, e depois de rezar, Jesus tem sempre uma mensagem importante, porque a mensagem vem do Pai para comunicar aos discípulos. O importante, no contexto do episódio de hoje, é que Jesus tem algo a comunicar, a ver com a pessoa dele. Quem é Jesus? Quem é Jesus para mim? A época de Jesus foi de crise profunda para o povo de Deus. Foi, portanto, uma época em que o sofrimento gerou uma enorme expectativa messiânica. Asfixiado pela dor que a opressão trazia, o povo de Deus sonhava com a chegada do libertador anunciado pelos profetas, um grande chefe militar que, com a força das armas, iria restaurar o império do seu pai Davi e obrigar os romanos opressores a levantar o jugo da servidão que pesava sobre os judeus. Na época, apareceram, aliás, várias figuras que assumiram como sendo enviados de Deus,
Criar à sua volta um clima de ebulição, arrastaram atrás de si grupos de discípulos exaltados e acabaram invariavelmente mortos pelas tropas romanas. Jesus é também um destes demagogos em quem o povo vê cristalizado a sua ânsia de libertação. Aparentemente, Jesus não é considerado pelas multidões o Messias. O povo o identifica preferencialmente com Elias, o profeta que as lendas judaicas consideravam estar junto de Deus, reservado para o anúncio do grande momento da libertação do povo de Deus. Talvez a sua postura e a sua mensagem não correspondessem àquilo que se esperava de um rei forte e vencedor. Os discípulos, no entanto, companheiros de caminho, que caminhavam com Jesus, aprendiam com ele, deviam ter uma expectativa melhor, mais madura, mais profunda. De fato, é isso que acontece. Por isso, Pedro não tem dúvidas em afirmar: Tu és o Messias de Deus. Pedro representa a comunidade dos discípulos, essa comunidade que acompanhou Jesus, testemunhou seus gestos e descobriu a sua ligação com Deus. Dizer que Jesus é o Messias significa reconhecer nele esse enviado da linha davídica que havia de traduzir em realidade as esperanças de libertação e encher o coração de todos com a liberdade. Jesus não discorda da afirmação de Pedro. Ele sabe, no entanto, que os discípulos sonhavam com um Messias político, poderoso e vitorioso, e apressa-se a desfazer possíveis equívocos e a esclarecer as coisas. Ele, sim, é o enviado de Deus para libertar os homens. No entanto, não vai realizar esta libertação pelo poder das armas, mas pela força do amor, pelo dom da vida. No seu horizonte próximo não está um trono, mas a cruz, e aí, na entrega da vida por amor, que ele realizará as antigas promessas de salvação feitas por Deus ao povo escolhido. Todos são convidados a seguir Jesus, isto é, a tomar como ele a cruz do amor e da entrega e a derrubar os muros do egoísmo e do orgulho, a renunciar a si mesmo e a fazer da vida um grande dom. Isso não deve acontecer em circunstâncias excepcionais, mas no dia a dia, na vida cotidiana, pois diz Jesus: tome a sua cruz todos os dias, a cada dia tomar a cruz. Desta forma fica definida a existência cristã. As palavras destinadas aos discípulos são para cada um de nós que procuramos seguir Jesus. O Evangelho de hoje define a existência cristã como um tomar a cruz do amor, da doação, da entrega aos irmãos e irmãs. Supõe uma existência vivida na simplicidade, no serviço humilde, na generosidade, no esquecimento de si para se fazer dom aos outros. Esse é o caminho que eu procuro percorrer. É o caminho que nós, seguidores e seguidoras de Jesus, procuramos percorrer. Na sociedade em geral e na igreja em particular, encontramos muitos cristãos para quem o prestígio, as honras, os postos elevados, os tronos, os títulos são uma espécie de droga de que não prescindem e de quem não pode fugir. Frequentemente, servem-se dos carismas e usam as tarefas que lhes são confiadas para se autopromover, gerando assim conflitos, rivalidades, ciúmes e mal-estar. À luz do tomar a cruz e seguir Jesus, que sentido que isso tem? Como podemos, pessoal e comunitariamente, lidar com essas situações em nossas comunidades? Podemos tolerá-los em nós e nos outros? Como é possível usar bem os talentos que nos são confiados sem nos deixarmos tentar pelo prestígio, pelo poder, pela honra? Tem alguma importância à luz do que Jesus ensina que a igreja apareça num lugar proeminente nos acontecimentos sociais e mundanos e que exija tratamentos privilegiados? Não. É sempre um serviço. Jesus serve e nós somos convidados a servir. As nossas comunidades são convidadas a servir. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para nós? É ele alguém que conhecemos através do catecismo, dos livros, ou alguém com quem fizemos uma experiência porque desejamos segui-lo, porque ele é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida?
É na oração que eu procuro perceber a vontade de Deus, encontrar o caminho do amor e do dom da vida. Nos momentos das decisões importantes da minha vida, sinto a necessidade de dialogar com Deus, de escutar a Deus para saber o que Ele tem a me dizer. Na primeira leitura de hoje, o profeta começa por anunciar a efusão de um espírito de piedade e de súplica sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém. Esse espírito irá provocar uma transformação interior que colocará toda a gente na órbita de Deus, numa atitude de confiança e de abertura. Esta figura do trespassado faz-nos pensar em todos os profetas que lutam pela justiça e pela verdade e que são torturados, vilipendiados, massacrados por causa do seu testemunho incômodo. A identificação do transpassado com o próprio Deus diz-nos que o profeta nunca está só e perdido face ao ódio do mundo, mas que Deus está sempre a seu lado. Nos diz também que é de Deus que brota a missão profética, mesmo quando ela incomoda e questiona. Somos todos profetas no momento do nosso batismo, nos tornamos profetas pelo batismo. O profeta garante-nos que o sofrimento por causa do testemunho profético não é em vão. Do testemunho profético, mesmo quando cumprido na dor, na dificuldade e no fracasso aos olhos do mundo, resultará sempre uma transformação do coração na vida das pessoas. Levará uma conversão, isto é, um novo nascimento. Aos Gálatas, São Paulo recorda a experiência libertadora que resultou da sua adesão a Cristo. Pelo batismo, fomos revestidos de Cristo, nos diz São Paulo, e nos tornamos filhos, filhas de Deus. Dizer que fomos revestidos de Cristo significa que entre nós, os batizados, Cristo se estabeleceu numa relação que não é apenas exterior, mas que toca o âmago, o centro da nossa existência. Pelo batismo, os cristãos assumiram a existência do próprio Cristo e tornam-se, como Ele, pessoas que renunciaram à vida velha do egoísmo e do pecado para viverem a vida nova da entrega, do serviço, do amor aos irmãos. Em todos os crentes circula agora a vida de Cristo. Essa vida os reveste completamente, da cabeça aos pés. Nós somos livres, queridos irmãos, queridas irmãs, pois recebemos de Cristo uma vida nova e não estamos mais sujeitos à escravidão do egoísmo, do pecado e da morte. Todos fomos revestidos da mesma vida, não há qualquer diferença ou discriminação quanto à raça, ao sexo, à cor. Todos somos filhos e filhas, com igual direito quanto à herança, quanto à participação na vida de Jesus. Todos somos filhos e filhas do mesmo Pai e todos temos acesso à vida plena em Cristo Jesus. Santo Agostinho, meditando as palavras de Jesus, vai nos dizer: Senhor, é duro te seguir, mas é impossível te deixar. Sim, fomos revestidos de Cristo, por isso é impossível deixá-lo e queremos segui-lo. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder continuamente encontrará a liberdade. Só alcança o fundo de si mesmo, só conhece as profundezas da existência quem deixa tudo, aquele para quem tudo desapareceu e se viu a sós com a verdade, que é Cristo Jesus, nos diz Santo Agostinho. Cristo Jesus, bendito sejas. Como o apóstolo Pedro, nós confessamos: Tu és o Messias de Deus. Nós te damos graças pelo caminho que tomaste. Nós te pedimos que o Teu Espírito sustente a nossa fé, o nosso caminhar, os nossos encontros. No meio das dúvidas e tantas vezes que às vezes nos assaltam, sejas a nossa intercessão, a luz. Envia o Teu Espírito. Amém. Você está ouvindo a mensagem pastoral. Ouçamos, queridos irmãos, queridas irmãs, o texto que Papa Francisco, no dia 23 de agosto de 2020, falou no momento do Ângelus. Amados irmãos e irmãs, bom dia. O Evangelho deste domingo apresenta o momento em que Pedro confessa sua fé em Jesus como Messias e Filho de Deus.
Essa confissão do apóstolo é provocada pelo próprio Jesus, que quer levar os seus discípulos a darem um passo decisivo na sua relação com ele. De fato, todo o caminho de Jesus com aqueles que o seguem, especialmente com os 12, é um percurso de educação na fé. Antes de tudo, ele pergunta: quem dizem que é o Filho do Homem? Os apóstolos gostavam de falar do povo como todos nós fazemos. A bisbilhotice agradava-lhes. Falar dos outros não é muito exigente, e por isso que gostamos também nós falarmos dos outros. Nesse caso, exigida a perspectiva da fé e não um mexerico, ou seja, a pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Os discípulos parecem competir no relato das diferentes opiniões que talvez em grande medida eles próprios também partilhavam. Eles próprios partilham. Em síntese, Jesus de Nazaré foi considerado um profeta. Com a segunda pergunta, Jesus os interpela diretamente: mas vós, quem dizeis que eu sou? Nesse ponto, parece que percebemos algo mais importante e vem o momento do silêncio, porque cada um dos presentes é chamado a colocar-se, a interrogar-se, a colocar-se em questão, dizendo a razão por que segue Jesus. E é por isso que uma certa hesitação é mais do que legítima. Se eu perguntasse agora para vós quem é Jesus, haveria alguma hesitação. Pedro salva a situação, declarando com ímpeto: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Esta resposta tão plena e luminosa não vem do seu impulso porque fosse generoso. Sim, Pedro era generoso, mas é fruto de uma graça especial que foi lhe dada pelo Pai Celeste. De fato, o próprio Jesus lhe disse: não foram a carne e o sangue que te revelaram, isto é, a cultura, ou que estudasse. Não, isso não te revelou. Quem te revelou foi o meu Pai que está nos céus. Confessar Jesus é uma graça do Pai. Dizer que Jesus é o Filho de Deus vivo, que é o Redentor, é uma graça que devemos pedir: Pai, dá-me a graça de confessar Jesus. Ao mesmo tempo, o Senhor reconhece a reação imediata de Simão à inspiração da graça e depois acrescenta num tom solene: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nada poderão contra ela. Com esta declaração, Jesus faz Pedro compreender o significado do nome que lhe deu Pedro. A fé que acaba de manifestar é a pedra inabalável sobre a qual o Filho de Deus quer construir a sua igreja, ou seja, a comunidade de fé. E a igreja vai sempre em frente na fé de Pedro, nessa fé que Jesus reconhece e faz dele cabeça da igreja. Hoje ouvimos a pergunta de Jesus dirigida também a cada um de nós: e vós, quem dizeis que eu sou? A cada um de nós. E cada um deve dar uma resposta que não seja teórica, mas que envolva a fé, isto é, a vida, porque a fé é vida. Para mim és, e dizer a confissão de Jesus. Uma resposta que também exige que nós, como os primeiros discípulos, ouçamos interiormente a voz do Pai e estejamos em harmonia com que a igreja, reunida à volta de Pedro, continua a proclamar. Trata-se de compreender quem é para nós Cristo, se Ele é o centro da nossa vida, se Ele é o fim de todos os nossos compromissos na igreja, do nosso compromisso na sociedade. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus Cristo para cada um de nós? Uma resposta que deveríamos dar todos os dias. Mas cuidado! É indispensável e louvável que a pastoral das nossas comunidades esteja aberta às muitas pobrezas e emergências que existem por toda parte. A caridade é sempre a via mestra do caminho da fé, da perfeição da fé. Mas é necessário que as obras de solidariedade, as obras de caridade que fazemos, não distraiam do contato com Jesus. A caridade cristã não é uma simples filantropia, mas, por um lado, consiste em olhar para o outro com os próprios olhos de Jesus e, por outro, em ver Jesus no rosto do pobre. Este é o verdadeiro caminho da caridade cristã, com Jesus no centro sempre. Maria Santíssima, bem-aventurada porque acreditou, seja nossa guia e modelo no caminho da fé em Cristo e nos torne conscientes de que a confiança nele dá pleno significado à nossa caridade e à nossa existência.
Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos lembrar os nossos aniversariantes desta semana. Aniversário de nascimento, dia 23, Padre Tiago Santos Alves. Dia 25, Diácono Pedro Moreno Nascimento. Dia 25, Dom Mário Pascoaloto. Dia 27, Frei Rômulo da Costa Albuquerque. E aniversário de ordenação, no dia 26, ordenação presbiteral, Dom Mário Pascoaloto. Dia 26, Padre Leodimar dos Santos, Padre Leudo. Dia 26, Padre Leonardo dos Santos Silva. Dia 28, Padre Philippe Robert Jean Balsieri. E dia 28, também o Diácono José Torres dos Santos. Vamos nos lembrar deles nas nossas orações e com gratidão peçamos a Deus pela vida e pelo ministério desses nossos irmãos que servem na nossa arquidiocese. Façamos juntos, queridos irmãos e irmãs, a oração do jubileu. Pai que estais nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama da caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforma em cultivadores dirigentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos da esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz de nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos assim, concluindo, queridos irmãos e irmãs, o nosso programa, Mensagem Pastoral. Vamos encerrar com a bênção. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós, o Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes, até o próximo domingo, se Deus quiser. Uma abençoada semana a todos. A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.